Agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade tão maravilhosa, essa grande responsabilidade. Também aos servos de Deus, o Alves, o Rodrigo, o pastor Edson, o pastor Pedro teve que sair. Mas Deus abençoe a todos poderosamente, os obreiros, a igreja de um modo geral. Atos capítulo 20 e o versículo 24. Quem achou, por gentileza, diga amém. Amém. A epígrafe do texto diz: o discurso de Paulo aos anciões da igreja de Éfeso. Diz assim a palavra de Deus: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Quantos podem glorificar o Senhor por esta palavra? Tome assento, por gentileza, glorificando e exaltando o nome do Senhor nesta noite maravilhosa que o Senhor tem nos dado pela sua infinita misericórdia. Ontem à noite, alguns irmãos não estavam presentes aqui, e nós falamos com a graça de Deus ontem à noite sobre coisas importantes que há na mensagem do Evangelho verdadeiro, que a igreja missionária e que o missionário anuncia. Entre elas, o Evangelho, ele tem renúncia. Mateus 16 e 24 diz: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Depois falamos que o Evangelho tem graça. Efésios capítulo 2 e versículo 8 diz: pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Depois nós falamos que o Evangelho tem salvação. Romanos capítulo 1 e versículo 16 diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Depois nós falamos que o Evangelho, ele anuncia a volta de Jesus. 1 Tessalonicenses 4, 17, 18 diz que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós que ficamos vivos seremos arrebatados. Essa é a nossa esperança. Depois nós falamos que o Evangelho, ele salienta, ele destaca mais as coisas eternas do que as coisas deste mundo. Mateus 6, 19 e 20 diz: não ajunteis tesouros nesta terra, onde o ladrão rói e onde a traça rói, melhor dizendo, e o ladrão rouba, mas ajunteis tesouros no céu, onde nem a traça rói e onde nem o ladrão rouba. Depois nós falamos que o Evangelho rompe barreiras. Marcos 16 e 15 diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Depois nós falamos que o Evangelho é suficiente. Está lá em Gálatas que diz que mesmo que um anjo desça com outro Evangelho, que seja anátema, porque o Evangelho é completo, é suficiente para as nossas vidas. Falamos ontem à noite que Paulo, eu sinto a presença de Deus aqui, você a presença de Deus. Falamos ontem à noite que Paulo, ele está indo para Jerusalém. E quem é conhecedor da Bíblia sabe que Paulo, no capítulo 21 de Atos dos Apóstolos, ele vai ser preso em Jerusalém. Na sua viagem, ele fica saindo de Éfeso, onde ele ficou mais de 2 anos ali, pregando o Evangelho. Ele passa por Macedônia, ele fica 3 meses na província de Acaia, em Corinto, onde possivelmente ele escreveu a segunda carta aos Coríntios. Depois ele vai para Troade, onde ele prega até altas horas, e o jovem Eutico, que estava na janela, cai, possivelmente morreu, mas é ressuscitado pelo poder de Deus através da vida de Paulo. Depois Paulo vai para Mileto. Ali em Mileto, ele chama a liderança da igreja de Éfeso, ele chama os anciões de Éfeso e ele faz um discurso. É interessante aqui destacar que esse discurso que Paulo faz não é para os gentios, é só para
igreja. Paulo está falando aqui apenas para os crentes. Paulo vai falar do seu ministério, da sua chamada, da sua vocação. E Paulo vai falar uma preocupação no coração de Paulo com a igreja. Porque falsos mestres haveriam de surgir do meio, ali no meio deles, né? Paulo está preocupado com a igreja por causa dos falsos mestres que iriam surgir. Havia duas ameaças, sempre houve, né? Havia duas ameaças: a ameaça externa, que era a perseguição promovida pelas autoridades religiosas e depois pelo Império Romano, e havia a ameaça interna, os falsos mestres. Mas Paulo sabia, é aqui que eu quero destacar, Paulo sabia que a igreja seria e é triunfante, porque existe uma promessa feita por Jesus, uma profecia, uma palavra forte feita por Jesus em Mateus 16 e 18, onde Jesus diz em Cesareia de Filipe para os discípulos: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ao longo da história, os pastores que estão aqui, os obreiros sabem mais do que eu, os jovens sabem mais do que eu, se levantou contra a igreja o socialismo, o materialismo, o iluminismo, se levantou a Inquisição, se levantou homens, governos, impérios, mas todos caíram por terra, porque maior é o Deus que está com a igreja. Quando eu olho para o livro de Atos dos Apóstolos, eu vejo uma igreja que é perseguida pelo império mais terrível do mundo, da história do mundo, melhor dizendo. Houve 6 impérios mundiais. O primeiro império mundial é o Império Egípcio, que dominou o mundo em 1500 a.C. O segundo império, o Império Assírio, que dominou o mundo em 700 anos a.C. Terceiro império, o Império Babilônico, que dominou o mundo em 600 a.C. Quarto império, o Império Medo-Persa, que dominou o mundo em 400 a.C. Depois o Império Grego, que dominou o mundo no período intertestamentário. E depois o Império Romano, que dominou o mundo na época de Jesus e dos apóstolos. O Império Romano foi o mais terrível, porque havia mais escravos em Roma do que pessoas livres. O Império Romano perseguiu a igreja, mas quanto mais a igreja era perseguida, mais a igreja crescia e se fortalecia. Quando eu olho para a igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja de Paulo, de Pedro, de João, que não tinha os recursos que nós temos, a igreja que não tinha rede social, a igreja que não tinha internet, não tinha TV, não tinha rádio, não tinha os aparatos que nós temos, mas em apenas algumas décadas, essa igreja, a igreja primitiva, a igreja apostólica, ganhou o mundo inteiro para Cristo. Qual era o segredo da igreja? O poder de Deus, a unção de Deus. Atos capítulo 3 e versículo 6, Atos 3 e 6, Pedro vai dizer: não temos prata, não temos ouro, mas o que temos te damos, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. A igreja tinha poder. Não que a igreja da atualidade não tenha poder, ela tem poder, mas naquela época era de uma forma saturada. Para você entender o quanto a igreja tinha poder, a sombra de Pedro curava os enfermos, tamanho a graça e a virtude. Nós estamos no congresso de missão, e se não falar de missão, não há sentido para estarmos aqui. Quando eu olho a igreja de Atos dos Apóstolos, eu percebo uma igreja missionária. Eu percebo características de uma igreja missionária. É sobre isso, nos minutos que me restam, eu quero pregar com a graça de Deus sobre as características de uma igreja missionária. A igreja que pregava, ministrava o evangelho da graça de Deus. Quem quer ouvir a revelação? Características de uma igreja missionária.
A primeira característica está no texto que todo tem pentecostal. Me dá um sinal se tem pentecostal aí. Está fraco. Me dá um sinal se tem pentecostal. Todo pentecostal tem que conhecer esse texto. Atos capítulo 1, versículo 8. Eu vejo aqui a primeira característica de uma igreja missionária. Atos capítulo 1, versículo 8 diz assim: mas recebereis a virtude, o poder de Deus que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A palavra que eu quero destacar é a palavra testemunha. A palavra testemunha quer dizer no original mártire, porque a igreja teve mártires. Hoje nós temos liberdade, graças a Deus por essa liberdade. Não sabemos até quando precisamos orar, buscar a Deus, para Deus estenda a sua mão sobre o Brasil. Muitos irmãos em outros lugares não têm a liberdade que nós temos. Muitos lugares não pode no mundo não se pode ter Bíblia. Na Coreia do Norte, por exemplo, se você se declarar cristão, você é morto. Há países ali na janela 1040, correto? Me ajuda aí se estiver equivocado. Países onde o Islã domina, que não se pode dizer que é cristão, que as pessoas têm que ser cristãs escondidas. Mas nós temos a liberdade de professar nossa fé em Cristo Jesus. Mas a igreja só chegou até aqui, irmãos, por causa dos mártires, por causa das testemunhas que morreram em arenas, morreram em fogueiras, mas não negaram o nome do Senhor. A primeira característica da igreja missionária, ela é testemunha, ela é perseguida, ela é afrontada, mas ela não nega o nome do Senhor Jesus. Escute aqui, uma cantora famosa, uma serva de Deus, ela foi, falei ontem, torno a falar nessa noite, ela foi afrontada pela mídia, ou por aqueles, entre aspas, que se dizem cristãos, ofenderam ela, mas a igreja, escute aqui, se você puder entender isso, a igreja não está aqui para ser aplaudida pelo mundo, a igreja não está aqui para receber aplausos, a igreja está aqui para falar a verdade, custe o que custar. Nós temos um compromisso com a palavra de Deus, que pode glorificar e exaltar o nome do Senhor. Deus vai cobrar de nós. Se nós não falarmos a verdade, existe uma responsabilidade em nossos ombros de falar a verdade. Mamãe está ali, ela pode, pergunte para ela, ela sabe a história mais do que eu. Meu avô, que já está com o Senhor, irmão José Leandro Carneiro, quando a igreja, a Assembleia de Deus da cidade de Garuva, começou na casinha de madeira dele, a luz e lampião. Quem pegou esse tempo? Quem pegou o tempo da luz e lampião? Quem pegou? Não tinha microfone, irmãos, não tinha caixa de som, mas tinha unção e a presença de Deus. Não tinha cantor famoso, pregador famoso, tinha irmãos que mal sabiam ler, mas que eram cheios da presença de Deus. Aí a minha avó de origem polonesa, porque meus bisavós vieram fugir da Europa, da Polônia, A minha avó se converteu e era uma colônia de polacos, de polonês ali, e eles não aceitaram que a minha avó tinha ficado crente. Cercaram a casinha onde era um culto, onde os crentes estavam reunidos, meu avô, minha avó e os crentes, E meu avô dizia: deixa a porta aberta, porque o Deus que está conosco é maior. E eles atacavam pedras, atacavam paus, não atingia a casa, ele não entrava para dentro. Por quê? Porque a mão do Senhor estava ali, a mão do Senhor estava ali. Quantos morreram, irmãos, para estarmos aqui e estão morrendo ainda? Eu dou uma dica para você: procure na internet ou procure em algum lugar o filme Gospel Terra Selvagem. O filme Gospel Terra Selvagem conta a história de um grupo de missionários na floresta amazônica, se não estou equivocado, na região do Equador, que foram evangelizar uma tribo indígena muito perigosa. Eles com as suas esposas, e um dia eles tiveram contato, eles queriam falar de Jesus,
E nesse contato que eles tiveram ali, os índios, aquela tribo selvagem e violenta, matou todos eles, né? Só não mataram as mulheres. Passou anos e aquela tribo foi ficando mais sociável. E o filho de um dos missionários que foi morto conseguiu ali conversar, evangelizar o chefe daquela tribo. E aquele chefe havia aceitado a Jesus como Salvador. E ele perguntou: o que fez o Senhor? Quem está ouvindo? Quem está ouvindo? O que fez você aceitar a Cristo? Ele perguntando, o missionário, isso aqui é forte, irmão. Tem que assistir o filme Terra Selvagem, você vai ver que é fazer missão. O filho do missionário perguntando para o assassino do seu pai, que morreu pregando a palavra, perguntou: o que fez você aceitar a Cristo? E aquele chefe daquela tribo começou a chorar e disse: quando eu assassinei os missionários americanos ali, quando nós estávamos matando eles, nós vimos uma luz brilhou, era Deus ali, nós vimos algo diferente, e nós falamos: realmente eles têm um Deus poderoso. E a partir daquilo nós começamos a mudar o nosso ponto de vista e realmente acreditar que vocês tinham algo diferente na vida. Irmãos, nós só chegamos aqui por causa das testemunhas. Isso tem testemunha aí, me dá o sinal. Tem máquina aí, me dá o sinal. Oh, a cama dela baixinha. Primeira característica da igreja missionária: ela é mártir, ela sofre, mas ela não nega o nome do Senhor Jesus. Mas há uma segunda característica, toda baseada no livro de Atos. Se você quiser abrir e conferir, Atos capítulo 3, versículo 4. Atos capítulo 3, versículo 4, a parte final, diz assim o texto. Pedro e João, eu já citei o 6, agora vou citar o 4. Pedro e João, quando eles chegam na porta do templo, vocês conhecem o texto, mas é bom relembrar. O coxo estende a mão, né? E Pedro vai dizer: olhai para nós. Por que olhai para nós? Isso aqui é forte, irmãos, porque você é a luz. A igreja é a luz. Esse mundo só não é pior por causa de você. A esperança é a igreja. A igreja tem a luz. A igreja é o sal. Hoje nós falamos pela manhã, eu lecionei ali no Novo Israel, falando sobre a identidade do cristão. Eu falei que lá em Atos capítulo 11 e versículo 26, a parte final, está escrito assim: em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Por quê? Quem conhece a história sabe que a princípio foi um termo pejorativo. Eram pequenos cristos, era um termo de zombaria, porque eles eram parecidos com Cristo. Eles ofereciam a outra face, eles perdoavam. Agora uma pergunta se faz para nós: será que nós somos parecidos com Cristo? Será que o mundo olha para nós e vê Jesus em nós? Será que o mundo olha para nós e vê o brilho de Cristo em nossa vida? A igreja missionária, irmãos, é a luz no meio das trevas. A igreja faz a diferença, ela influencia o mundo. Eu falei aqui no culto de terça: quem gosta de tomar Coca-Cola aí? Quem gosta? Quem gosta? Eu gosto, né? Eu gosto, né? Um domingo depois da escola dominical, aquela macarronada, se bem que o churrasco está fácil, a carne está cara, né? Mas de vez em quando dá para comer um churrasco, né? E uma Coca-Cola, 2,5 litros, o crente não bebe, não fuma, mas come com uma bênção, não é verdade, irmãos? Mas quem sabia, isso aqui é interessante, quem está ouvindo, faz assim com a mão, quem está ouvindo. Quem estuda a história sabe, irmãos, que a Coca-Cola, isso aqui é interessante, era para se transformar em uma bebida alcoólica, mas por causa da influência dos puritanos. Quem eram os puritanos? Era um grupo cristão que foi perseguido na Inglaterra e veio para os Estados Unidos, e eles colonizaram os Estados Unidos. Era um povo que buscava muita santidade, e por causa da influência dos puritanos, Coca-Cola não virou, já pensou, isso é forte, não virou uma bebida alcoólica. É isso que a igreja faz. A igreja influencia. Esse mundo só não é pior por causa da luz da igreja. Eu já falei aqui, irmãos, e torno a falar. Eu não sei se você
Mas essa geração é tão pecadora como a geração do dilúvio, como a geração de Sodoma e Gomorra. Aí alguém me fez uma pergunta e eu respondi e respondo hoje de volta: por que Deus ainda não destruiu esse mundo? A resposta da Bíblia, se você quiser conferir aí, eu gosto de Bíblia, 2 Tessalonicenses capítulo 2 e versículo 7, confere aí, 2 Tessalonicenses capítulo 2 e versículo 7, diz assim: porque o mistério da injustiça já opera, mas há um que ainda resiste, até que no meio seja tirado. Esse um que resiste, os teólogos entendem que é o Espírito Santo que está com a igreja. Mas está chegando a hora da trombeta soar, o Espírito Santo vai arrancar, vai levar a igreja e estaremos para sempre com o Senhor. Deixa eu fazer uma conjectura aqui, sem dizer assim, permite-me. Pregador pentecostal tem a mente fértil. Eu penso assim, Fernando, eu penso Deus olhando para a terra, olhando para o carnaval, olhando assim para a Rede Globo, olhando para tudo isso que não presta, vamos destruir agora. Mas quando ele olha, ele vê uma nova esperança. Quando ele olha, ele vê a tua vida. Quando ele olha, ele vê a tua alma. Não, a igreja está lá ainda, a igreja pode glorificar e exaltar e adorar o nome do Senhor. Eu sinto a presença. Quem sente a presença? Dá um sinal, dá um sinal. Quem sente a presença aí? Quem sente a presença aí? Quem sente a presença? Bacai, maná. A igreja é luz, 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 é luz. Estou pregando sobre as características de uma igreja missionária. Primeira característica, ela é mártir. Segunda característica, ela é luz. Terceira característica, confere aí, Atos capítulo 4 e versículo 31. Atos capítulo 4 e versículo 31 diz assim: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a anunciar com ousadia a palavra de Deus. A igreja missionária, ela está debaixo de oração, ela ora, porque a oração é a respiração da alma. É importante a sua oração, irmãos, porque a oração, ela move a mão de Deus ao nosso favor. A oração, ela quebra o laço, ela corta a lança. Quer ver só? A oração dá livramento. Vou provar na Bíblia, Atos capítulo 12 versículo 5. Vou provar na Bíblia que a oração dá livramento. Atos capítulo 12 versículo 5 diz assim: Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus, e Deus enviou o anjo e libertou Pedro da prisão por causa da oração da igreja. Irmãos, a igreja não pode parar de orar. A oração da igreja estremece o inferno. A oração da igreja quebra os grilhões do inferno. Quando John Knox, grande homem de Deus, John Knox orava e dizia: Senhor, dai-me a Escócia, senão eu morro. A rainha da Inglaterra, a rainha sangrenta, conhecida, a terrível rainha da Inglaterra, ela vai dizer sobre John Knox: eu prefiro, frase célebre que você deve conhecer, eu prefiro todos os canhões do mundo voltados contra o meu país, a Inglaterra, do que John Knox de joelhos dobrados, porque a oração tem poder. Irmãos, a igreja missionária ora. Precisamos despertar para a oração. Quanto mais oração, mais o poder de Deus se manifestará em nossas vidas. Estou pregando sobre características da igreja missionária. Outra característica fundamental:
Atos capítulo 8, versículo 4, outra característica da igreja missionária. Atos capítulo 8, versículo 4. Se você quiser conferir, confira ou fique à vontade. Atos 8 e 4 diz assim: mas os que andavam dispersos iam por toda a parte, anunciando a palavra. A igreja missionária anuncia a palavra, anuncia Jesus, porque essa palavra aqui é poderosa. Nós vamos estudar no trimestre agora, me ajuda aí os irmãos da escola dominical. Vai ter uma lição que vai falar das heresias contra a Bíblia, fazendo desacreditar esse livro, que a Bíblia precisa ser atualizada. Não, a Bíblia é mais atual do que a notícia que vai sair amanhã no Twitter. Ela é mais atual, é a revelação de Deus ao homem. E a igreja missionária anuncia a palavra, porque esse livro tem o poder de transformar o homem. A palavra de Deus tem o poder de transformar o homem. Seca-se a erva e cai as flores, mas a palavra de Deus subsiste eternamente, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que a espada de dois fios, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a penha. Eu não sei se eu contei aqui para os irmãos, eu tenho 20 anos de ministério pela graça de Deus. Ele foi pastor aqui no Fátima, hoje está jubilado, pastor Márcio Constantino. Foi pastor do pastor Pedro também. O pastor Pedro ia confirmar. E quando, há 20 anos atrás, quando eu estava começando o ministério, ele me deu uma tarefa lá no Vila Nova de liderar uma equipe de evangelismo. Você não sabe, irmãos. Se você chamar assim os irmãos, olha, na minha casa vai ter uma pizza depois do culto, irmão, vai faltar lugar, né? Não é verdade? Vai faltar lugar. Olha, eu vou fazer um almoço, uma churrascada, né? Uma costela assada lá na minha casa depois da escola. Meu Deus, irmão, vai vir a congregação em peso, olha lá, vai ter lugar. Mas vai chamar para evangelismo e oração, só vem Pedro, Tiago e João, e olha lá se vem, não é verdade? Sim ou não? Né? Aí eu consegui com muito esforço arranjar 2 companheiros para evangelizar. Quem está ouvindo? Quem está ouvindo? Eu digo que a igreja missionária, ela prega a palavra, e a palavra não volta vazia. Poderosa é a palavra de Deus. Eu me lembro, acho que contei aqui, não me lembro se eu contei aqui, Fernando. Eu estava evangelizando um dia, lá, era Jardim Suíço. Quem conhece esse lugar? Quem conhece? Isso há mais de quase 20 anos atrás. Estava evangelizando. Chegando numa casa assim, tem um camarada mau caráter, parecendo assim, a cara dele parecia um terrorista da Al-Qaeda. E eu, em vez de deixar quieto, eu disse: ei, amigo, Jesus te ama. E ele estava com um facão na mão. E os 2 companheiros têm certeza que tu vai evangelizar isso aí? Tem. Eu acho que eu era mais preto naquela época. Aí, Jesus te ama. Quando eu falei Jesus te ama, aquele camarada com o facão na mão, assim, boné virado do lado, para trás, assim, cheio de tatuagem, olhou para mim assim, falou um monte de coisa linda, irmão, que a censura não me deixa falar aqui. Mas quando ele olhou para mim assim, disse, ele falou, em vez de ir embora, Jesus te ama, tem uma obra na tua vida, tem uma obra. Quando eu falei isso, ele me segurou com mais força o facão e disse: tu vai ver a obra que eu vou fazer agora, na tua vida agora. E veio na minha direção correndo. Aí você, pentecostal, você levantou a mão e repreendeu ele. Não, irmão, eu lembrei de Elias, mas não Elias orando e o fogo descendo. Eu lembrei de Elias fugindo de Jezabel. Eu parecia o Papaléguas do desenho. Sabe quem conhece o Papaléguas? Eu parecia. Naquela manhã de sábado, eu fui medalha de ouro. Pergunte por quê? Pergunte por quê? Pergunte. Eu fui medalha, porque a prata e o bronze foram os 2 companheiros que eu ganhei deles. Eu ganhei. Quando nós chegamos eu nem olhei, eu abandonei, desculpa, já pensou? Quando chegamos, fosse hoje eu morria com essa gorda como eu estou agora, eu morria. Eu era mais magrinho, bonitinho, né? Não é verdade? Aí quando quem está gostando, diga amém.
assim, cansado dos amigos, orando: nunca mais vou evangelizar contigo. Mas a palavra de Deus é poderosa. Deus viu aquilo. Passou um tempo, né? Eu estava sem agenda, naquele tempo não tinha WhatsApp, não tinha essas coisas, telefone residencial tocou, era o pastor, dizia: olha, o pregador não veio, você pode vir pregar aqui? Era no local, naquele loteamento ali, naquela região onde eu evangelizei. Não vou! Era uma igreja de madeira, hoje acho que não tem mais essa igreja de madeira lá, acho que fizeram uma nova, não sei. Era uma igreja de madeira, lotada, cheia de pessoas. Culto abençoado, eu não via a hora de pregar. Deus deu aquela mensagem tremenda. Eu ia pregar sobre os atributos de Deus, não via a hora de pregar. Quando eu olhei, abri os olhos, não adivinhe, porque crente não adivinha, né? Mas imagine, quando eu olhei assim, sentado no último banco, quem era? Quem era? O homem do facão. Quando eu olhei, Jesus tem misericórdia. Na hora, irmão, me deu desarranjo. Eu disse: eu acho que eu vou fugir daqui. Eu vou dar, tinha uma porta lateral, assim, eu gosto de sair pela porta, né? Mas aí Deus falou comigo. O Espírito Santo que estava lá e está aqui nesta noite, falou comigo e disse: larga a mão de ser covarde e prega a minha palavra. Eu preguei naquela noite, irmãos. Deus me deu uma ousadia, uma coragem. Eu fiz o apelo, e no apelo que eu fiz, eu nunca me esqueço. Aquele homem veio chorando, aquele homem, o mesmo, no facão, veio chorando e aceitou a Cristo como seu Salvador. Por quê? A igreja missionária prega a palavra, prega a palavra, prega a palavra, e ela não volta vazia, ela não volta vazia, ela não volta vazia. Oh, a igreja missionária. Deixa eu terminar, irmãos, vou resumir. Sei que muitos irmãos vão trabalhar amanhã. Vou falar mais uma característica da igreja missionária. A igreja missionária está em Atos capítulo 8, versículo 39. Atos capítulo 8, versículo 39 diz que, saindo ele da água, o Espírito arrebatou a Filipe. Arrebatou Filipe. Porque Deus tinha pressa de usar. Deus tinha pressa de usar Filipe. Deus tem pressa de usar a sua vida. Deus tem pressa. Se tiver algum impedimento, vai cair por terra hoje. Se tiver alguma coisa impedindo a tua chamada, vai cair por terra hoje, em nome de Jesus. Deus está dizendo: Ele quer te usar, Ele tem pressa. Eu falei para um rapaz lá de Faxinal, amigo meu, jovem ali, né? Que tivemos uma comunhão muito grande em Cristo, e falei: Deus tem pressa de usar a sua vida, rapaz. Deus tem pressa, Deus tem uma chamada na tua vida, Deus tem pressa de usar você. Não é tempo de ficar cocheando, irmãos. Se tiver alguma coisa impedindo, vai cair por terra hoje, em nome do Senhor Jesus. A alma indo para o abismo, e Deus quer usar a sua vida, Deus quer usar você. Mas Deus quer alguém que se coloque. Se Deus falar com você hoje, Deus está falando, né? Mas se Deus chamasse você especificamente para um lugar difícil, você iria? Não estou dizendo para ir para a Flórida, Miami. Quem não quer fazer uma missionária nesse lugar, né? Ir para a África, já pensei para a África, ir para a Índia, ou ir aqui mesmo, aqui para lugares aqui no nosso estado, nosso país, que são difíceis, para a América do Sul, Bolívia, tantos lugares difíceis. Deus quer usar a sua vida, ou mesmo na sua rua, lá no colégio, onde o pastor não pode ir, mas você tem acesso. Deus quer usar a sua vida, Deus quer usar você para fazer a diferença. Mas você precisa se colocar na presença e dizer: Senhor, se há algum impedimento, se alguma coisa cair por terra, eu quero fazer a tua obra, eu quero fazer mais para ti. Quem já ouviu falar de John? Meu inglês é terrível, né? Não sei nem falar português, fala inglês. John Paton. Quem já ouviu falar? Missionário entre os antropófagos. Quem sabe o que é antropófago? O que é antropófago? Canibal. Já pensou no culto desse aí, Deus levantar um profeta e dizer assim: eu te mando para uma tribo de antropófagos, uma tribo de canibais? Quem ia?
Ah, não, acho que não está errado, eu acho que é ele, profeta, né? Não. A história diz que ele era um jovem escocês. Na capital da Escócia tinha um culto. E o pastor da igreja leu uma carta, e começou a chorar. Porque os 2 missionários escoceses que tinham sido enviados para uma ilha no Pacífico tinham sido mortos e devorados por uma tribo canibal. E a igreja começou a chorar. Diz a história que John Patton levantou a mão e disse: não chore, pastor. Por quê? Porque eu vou no lugar deles. Já pensou? Aí o pastor falou: eles vão matar e vão devorar você como devoraram os 2 missionários. Aí John Patton disse assim, o jovem disse assim: pastor, um dia nós vamos morrer. Isso aqui é forte, hein? Um dia nós vamos morrer e os vermes vão comer nossas carnes. Entre ser comido por vermes ou por canibais, eu prefiro ser comido por canibais, mas antes ganhar alguns deles para Jesus. E ele foi para a ilha do Pacífico, chegou lá, irmãos, ele perdeu a mulher, a filhinha, voltou de volta. Os canibais tentaram matar eles várias vezes, mas um dia, sem sucesso, na segunda vez que ele foi, Deus disse: eu vou te dar uma estratégia. Cave um poço de águas. Cave um poço. Ele cavou um poço e a água era potável, a água era doce. E os canibais só olhando aquilo: é impossível, não pode tirar água doce aqui, né? E cavar água do solo, né? Eles admiraram isso e começaram a cavar também. Mas quando eles cavavam um poço, a água era salgada, não era doce como a água do missionário. Aí eles pegaram o missionário: se o seu Deus for verdadeiro, quem está ouvindo? Se o seu Deus for verdadeiro, você vai cavar um poço agora e vai ter água potável. Mas se não tiver água, a água foi salgada, nós te matamos, porque o seu Deus não é verdadeiro. Ele cavou um poço e surgiu água, e a água era potável. Desde o líder da tribo a todos se converteram a Cristo. A ilha inteira se converteu a Jesus. E não só isso, irmãos. João continuou a obra, o filho dele, Frank Battle, continuou a ser missionário nas ilhas. E se você um dia for naquelas ilhas do Pacífico, é toda cristã, são todos cristãos, porque eles acreditaram, eles se colocaram na presença de Deus, porque Deus tem pressa em usar as nossas vidas. Quem tem pressa? Quem deseja se colocar na presença de Deus, porque Deus tem pressa, se coloca de pé em nome do Senhor Jesus. Abacai, Bingoibetai, Bitui, Minasso, Remenémias. Alamirai, Tukiminabagamato. Tukamanda Labagabias. Ebelerabas. Yamandakebesh Rabas. Irmãos, um congresso desse é para despertar o nosso desejo para fazer a obra missionária. O congresso desse é para despertar o nosso desejo. Eu sinto Deus aqui, eu sinto Deus aqui. Aí, ó. Assim digo eu, o Senhor dos Exércitos, eu tenho uma obra linda e maravilhosa na tua vida, mas tu sempre deixa: ainda não estou preparado, ainda não estou pronto, vou esperar mais um pouco, mas eu digo nesta noite: é hora de você se colocar na minha presença, é hora de você usar o talento que eu te dei. Não é hora mais de você ficar tardando o que eu tenho para fazer na tua vida. Hoje é o dia que eu quero que você diga: Senhor, não mais a minha vontade, mas a tua vontade. Não mais o meu querer, mas o teu querer. Hoje eu quero que tu se entregue inteiramente a mim. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Deus falou com você, Deus falou com você. Deus falou com você, Deus está falando com alguém. Se há algum impedimento para Deus te usar, vai cair por terra agora. Vai cair por terra agora. Deus tem pressa, o mesmo Deus que arrebatou Filipe e o trasladou para outro lugar, porque tinha pressa para usar a sua vida, Ele tem pressa para usar você.
Quem quer pregar a palavra de Deus, ser pregador da última hora, não pregar uma mensagem, aquelas mensagens fabricadas aí que você pega na internet, mensagem de Deus. Quer ser um cantor, um levita, quer fazer mais para Deus, quer ser usado como esses homens da Bíblia, quer ser usado como os homens da história eclesiástica, quer fazer a diferença, quer se colocar mais, e se tiver algum impedimento, cair por terra nessa noite. Quem quer? Quem deseja isso? Quem deseja? Quem deseja? Eu quero orar pela sua vida. Eu quero, se você desejar, vem aqui à frente. Vem aqui à frente, em nome de Jesus. Vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Vem, vem. Vem. Você que está aí atrás. Deus falou contigo. Deus falou contigo nessa noite. Deus falou com você nessa noite. Ei, Deus tem pressa em usar a tua vida. Deus tem pressa em usar a tua vida. Tem mais pessoas aí, tem mais pessoas aí. Tem pessoa com talento enterrado aí atrás. Tem pessoa que precisa desenterrar o talento nessa noite. Deus está te chamando. Deus tem pressa em usar a tua vida. Deus tem pressa em usar a sua vida. Jesus pode te renovar, te batizar com o Espírito Santo nesta noite. Eu quero fazer uma pergunta, já vou orar, que as horas já foram. Tem alguém para Jesus nessa noite? Alguém que quer aceitar a Cristo? Uma coisa linda. Quem pode glorificar Deus? Quem pode glorificar Deus? Coisa linda. Uma alma vale mais que o mundo todo. Uma alma vale mais que o mundo todo. Quem pode glorificar e exaltar o nome do Senhor? Amém. Também tu digo como as sábias. Bibidu, bachora, medarabahama. Bibigabadalabaturi, bigabadabasa. Se os obreiros puderem me ajudar agora, vamos orar por todos ali. Jesus pode batizar agora, Jesus pode renovar agora. Vamos orar. Tem mais alguém para